Olá, hoje é terça-feira, 24 de junho, chegando aqui com a nossa segunda edição do dia. E hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto nas complexidades e, vamos ser sinceras, nas contradições que as fontes mostram sobre o Brasil. Principalmente agora, se preparando para sediar a COP30 lá em Belém, no Pará. Exato. E o ponto central que essas fontes levantam é um contraste bem forte, De um lado, tem o discurso oficial do Brasil como líder climático. E do outro, ações bem práticas que parecem ir na direção totalmente oposta. Principalmente quando a gente fala da Amazônia. Pois é, então a ideia aqui nesta edição é justamente explorar essas tensões, Os pontos mais críticos que os materiais que a gente leu apontam. Vamos começar pelo mais óbvio, talvez. A COP ser na Amazônia. Isso por si só já é um marco, É inédito. Sem dúvida. E a posição oficial do Brasil, como foi mencionado aí pelo diplomata André Corrêa do Lago, é de que o país vai articular a transição para longe dos combustíveis fósseis, citando aquele parágrafo 28 da COP 28, sabe? Que pedia essa mudança energética e, claro, se colocar como potência em biodiversidade, energias renováveis. Parece promissor, No papel é uma narrativa forte. Mas, assim, as fontes que a gente analisou rapidamente mostram uma dissonância. E é aí que fica fascinante e para muita gente preocupante, que é o recente leilão de 175 blocos para explorar petróleo. 175? Nossa! E olha só onde. 47 deles na Foz do Amazonas, uma área super sensível. E mais 19 na margem equatorial. Justamente ali? Justamente. Para os ambientalistas que as fontes citam, isso é um sinal claro, de que a prioridade ainda é o extrativismo. Muitas vezes passando por cima da necessidade de licenciamento ambiental prévio, em alguns casos. Não faz sentido com a tal transição verde. E tem a questão do regime de concessão também, Que foi mencionado. Isso, que basicamente dá mais controle para a empresa, sobre as reservas, a produção. E aí levanta aquela preocupação sobre soberania, interesses estrangeiros controlando recursos ali. Entendi. Explorar petróleo na Foz do Amazonas é uma imagem que realmente não combina com liderança climática. E essa tensão, imagino, não para por aí. Ela se reflete em outras áreas, tipo na legislação. Exatamente. Aqui a coisa fica ainda mais, complexa. As fontes destacam muito o avanço lá no Congresso Nacional, de projetos de lei que os críticos estão chamando de PLs da devastação. PLs da devastação, pesado nome. Sim, basicamente, a ideia desses projetos é flexibilizar o licenciamento ambiental, facilitar a expansão do agronegócio para novas áreas e até mexer nas regras de demarcação de terras indígenas. Nossa Senhora! Organizações importantes tipo o ISA, o Instituto Socioambiental, e o MST também, o Movimento do Sem Terra. Eles são citados nas fontes denunciando que essa agenda legislativa vai totalmente contra os compromissos climáticos que o Brasil assinou lá fora e ameaça direto os direitos territoriais que já existem, Quer dizer, enquanto o discurso oficial está focado na COP30, lá em Brasília, no Congresso, a direção parece ser outra. Bem diferente. E a própria cidade sede, Belém, como ela entra nessa história toda? Bom, aí tem outro nó, Que as fontes apontam. Um nó logístico e também simbólico. Os relatos falam de uma dificuldade imensa com a acomodação. Diárias passando de R$ 2.500, pacotes de hospedagem chegando a R$ 170 mil. R$ 170 mil. É absurdo. É um valor absurdo. Isso cria uma barreira gigante para a participação, Delegações de países com menos grana, principalmente da África, e para a sociedade civil também. A revista The Economist, por exemplo, foi bem direta, Descreveu Belém como quente, esburacada, pontilhada de esgoto a céu aberto. Uau! Questionando se faz sentido ter um evento climático ali, nessas condições. É uma descrição bem dura mesmo. E qual tem sido a resposta oficial para essas críticas? E os povos indígenas, que estão bem no centro da questão amazônica, como eles se sentem? Bom, diante das críticas, o presidente Lula, a ministra Marina Silva, eles defendem a escolha, Dizem que é uma chance de mostrar a realidade da Amazônia. Mas os críticos veem isso como um risco, tipo uma cortina de fumaça para o despreparo. E o ponto crucial que as fontes trazem:
Lideranças indígenas, como o da COIAB, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, elas denunciam, segundo as fontes, que foram pouco ouvidas nos preparativos da COP. Ah, não. E alertam, claro, que essa exploração de petróleo na margem equatorial é um risco existencial para os territórios deles, para o modo de vida. Então, junta tudo. Falta de estrutura, legislação andando para trás e agora a exclusão de vozes que deveriam ser centrais. O quadro para a COP parece bem complicado. Complicado é pouco. Isso tudo alimenta um outro medo que aparece nos materiais, o da captura corporativa da COP. Captura corporativa? O que seria isso? É o receio de que as grandes empresas, inclusive do agronegócio, que estão muito presentes nos eventos preparatórios, acabem influenciando demais a agenda. E aí a conferência acaba validando mais soluções de mercado, tipo o crédito de carbono, sabe? Que talvez não mudem a estrutura do problema. Entendi. Em vez de mudanças mais profundas. Exato. Em vez de impulsionar as transformações estruturais que são realmente necessárias. E os relatos de gente da base das comunidades sendo excluída desses espaços de decisão. Isso contrasta muito com o discurso oficial de inclusão. Levanta a questão, né? Quem está realmente definindo a pauta dessa COP? Exatamente. Então, juntando todas essas informações que a gente viu nas fontes, parece que a COP30 é uma faca de dois gumes mesmo. Sim. É uma chance histórica para o Brasil, mas é também um palco onde todas essas incoerências podem ficar muito expostas, né? Essa aposta no petróleo na Amazônia, os retrocessos na lei, essa dificuldade de incluir quem vive na floresta. Perfeito. A COP30 é, no fundo, um teste de coerência para o Brasil. Para valer a pena, para não ser só fachada, o país vai ter que alinhar o discurso com a prática, e de forma convincente. Isso passa por ouvir de verdade os povos da floresta, garantir justiça climática, repensar esse modelo de desenvolvimento extrativista. Senão, corre um risco enorme de ser lembrada não como a Conferência da Amazônia, mas como só mais um evento que, no fim das contas, deu uma roupagem verde para o mesmo modelo extrativista de sempre. A solução real para o clima, como muitas fontes insistem, tem que vir de mudanças estruturais, pensadas a partir dos territórios. fica então essa reflexão para quem nos acompanha. Com essas contradições tão fortes que as fontes apontam, qual vai ser o impacto real da COP30? Aquele impacto que vai além dos discursos oficiais, sabe? Para o futuro da Amazônia e para a vida de quem mora e depende dela. A gente já volta. Bem-vindos e bem-vindas de volta. Olha, nessa parte final da nossa edição, a gente vai mergulhar um pouco mais fundo naquelas críticas mais estruturais, sabe? Que as fontes que a gente consultou levantam sobre a organização da COP30 lá em Belém. Exato. O foco agora muda um pouco, né? É para entender como certas abordagens, ou até a falta delas, podem acabar comprometendo os objetivos da conferência. Pelo menos essa é a visão que aparece em vários materiais de analistas, de organizações. Sim, e um ponto que, assim, salta aos olhos logo de cara nessas fontes é a crítica sobre a falta de uma escuta mais ativa, né, das comunidades locais, tradicionais, durante todos os preparativos. Tem relatos mesmo de organizações sociais que se sentem, deixadas de fora dos grupos de trabalho oficiais. A presidência da COP30 até menciona políticas inclusivas, fala sobre isso, mas a percepção lá no território, segundo essas fontes que a gente leu, é de uma organização muito verticalizada, sabe? Aquela coisa de cima para baixo. Entendi. Que aí dificilmente vai conseguir captar a complexidade toda, as necessidades reais da Amazônia, né? Exatamente. Falta um canal que funcione de verdade para essa escuta, para esse diálogo mais horizontal. E tem outra preocupação bem forte, que também aparece bastante nos documentos, que é o tal do risco de captura corporativa. Ah, sim. Que é basicamente a ideia de que as grandes empresas podem acabar influenciando demais as decisões finais, né? A presença que a gente vê, bem marcante, de companhias, inclusive do setor do agronegócio, em eventos preparatórios, acende esse alerta. Será que a conferência vai, no fim das contas, favorecer mais aquelas soluções de mercado, tipo compensação de carbono? E aí você tocou num ponto nevrálgico da crítica, né? Essa lógica de mercado, quando ela vem separada, dissociada da justiça ambiental,
ambiental e social, bom, aí pode ser um problema sério. A compensação de carbono, por exemplo. Aquela ideia do poluidor-pagador, mas sem mudar a fonte do problema. Isso. Aquela ideia de que uma empresa que polui paga por um projeto ambiental em outro lugar para, entre aspas, neutralizar o que ela emitiu. Isso é visto por alguns críticos nas fontes como uma forma de adiar as mudanças que realmente precisam acontecer. Corre-se o risco, eles argumentam, de manter as desigualdades e até de silenciar quem de fato promove transformação no território. Pensadores como Henrique Leffe, que é citado nos materiais, já alertavam há tempos sobre os limites dessa sustentabilidade que não considera as lutas sociais. Não basta só ter um selo verde, entende? Totalmente. E isso conecta direto com a questão do protagonismo, né? Quem deve liderar essa mudança? As fontes mencionam bastante a ecologia política latino-americana. Sim, uma corrente importante. Que basicamente conecta as questões ambientais com as lutas ambientais sociais, históricas aqui da região, e enfatiza que não tem solução climática de verdade sem uma transformação mais ampla, estrutural. E essa mudança, argumentam, tem que vir lá dos territórios. Exato. Com participação popular, com respeito aos diversos saberes da Amazônia, né? O saber indígena, quilombola, ribeirinho. E aí o contraste fica muito evidente nos textos, né? Porque ao mesmo tempo que se fala em liderança climática global para o Brasil, o país considera avançar com exploração de petróleo justamente na foz do Amazonas. Quer dizer... É uma contradição difícil de ignorar. A COP30 acaba virando, assim, um grande teste de coerência para o Brasil. Como é que você concilia essa imagem de vanguarda ambiental que se quer projetar com a expansão da fronteira petrolífera? É a pergunta que fica pairando, né? Fica mesmo. Parece uma encruzilhada de fato. Ou se mantém um modelo focado na extração de recursos, que a gente sabe que tem limites e impactos, ou se constrói de verdade alternativas. Alternativas baseadas na justiça climática, na soberania dos povos da floresta, na preservação do que, afinal, é de todo mundo. Então, a grande questão que essas fontes todas levantam é justamente essa. Será que a COP30 vai conseguir alinhar o discurso, que muitas vezes é bonito, com a prática? Vai ter espaço para ouvir de verdade os povos da floresta? Ou vai ser só mais uma vitrine verde? Uma espécie de maquiagem, talvez, para encobrir práticas antigas baseadas ainda em combustíveis fósseis? É uma oportunidade histórica, não resta dúvida. Mas para ser bem aproveitada, as fontes sugerem que é preciso romper com o que elas chamam de falsas soluções e dar espaço real, poder de decisão mesmo, para essas vozes diversas da floresta, das mulheres, da juventude negra, dos quilombolas, dos povos indígenas, dos povos tradicionais. E das periferias urbanas da região também, que são muito impactadas. Exatamente. São esses grupos que, historicamente, foram mais afetados e, vamos combinar, menos ouvidos, que precisam estar no centro desse debate agora. Concordo plenamente. A conferência só vai ser genuinamente da Amazônia, como ela se propõe a ser, se conseguir refletir essa imensa diversidade. E, claro, as demandas que vêm do chão da floresta. E não só os interesses de grandes corporações ou as agendas geopolíticas mais, digamos, tradicionais. Bom, pessoal, os links para as fontes que a gente usou aqui nesta edição e também o acesso a outros artigos sobre o tema estão todos na descrição, tá? É isso. E fica a reflexão, né? A COP30 vai ser o palco de uma virada necessária para a Amazônia ou vai acabar sendo mais um evento que repete fórmulas do passado? Muito obrigado pela sua companhia em mais essa edição. Lembre-se que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, ao meio-dia e às 5 da tarde, e também aos sábados, ao meio-dia. Até a próxima.